No episódio passado da série Como Ensino Filosofia, eu falei sobre o papel de conceitos essenciais, né, em um novo planejamento das aulas de filosofia. A ideia de talvez não começar a pensar sobre como dar aula ou o que dar de aula a partir dos conteúdos, quer dizer, o que exatamente eu quero ensinar, mas a partir de conceitos centrais que então mobilizariam conteúdos. Quando eu fiz essa reflexão, foi em 2018, está aqui no meu caderno de anotações aqui, logo ao pensar nessa ideia dos conteúdos, né, essenciais, isso me remeteu já a algo ainda mais fundamental ainda, que é a seguinte questão: quais as competências e habilidades que eu quero incentivar com o ensino de filosofia no nível médio? Então, essa foi uma questão que me pareceu muito significativa e anterior, ainda mais essencial do que os conceitos essenciais, digamos assim, né? E eu me permitia fazer essa reflexão de uma maneira mais livre, né? E quase utópica, né? Quer dizer, esquecer completamente assim, que eu acho que importa ensinar, né? E pensar isso, né? O que eu quero promover com o meu ensino de filosofia. Então essa é uma reflexão que está presente em alguns teóricos da educação, né, e me permitir fazer essa reflexão e surgir algumas coisas aqui, né? Então se é mais ou menos colocar a questão dessa maneira mais utópica mesmo assim, né? Se eu pudesse escolher completamente o que ensinar e como ensinar na escola, né, o que eu gostaria de formar, né, nos meus alunos. Então, surgiram algumas coisas aqui que eu gostaria de ler aqui, né? Primeiro, um conjunto de habilidades instrumentais, que eu acho que tem bastante a ver com o papel da filosofia no ensino médio, né? Primeiro, ler e escrever melhor. Não tem nem o que comentar, né? Assim, é um fato que os alunos vêm com sérios problemas, né, assim, de escrita, leitura e interpretação de texto da sua formação escolar, chegam no ensino médio, e eu creio que a filosofia está aí com certeza para ajudar nisso daí, né? Segundo, ser capaz de interpretar, né? E aí interpretar pode ser tomado de uma maneira bem ampla, quer dizer, interpretar um texto escrito, mas interpretar, né, assim, o comportamento dos outros, interpretar uma notícia que se lê, interpretar quer dizer, uma cena de um filme e por aí vai, né? Ser questionador, né? Penso que isso é algo, uma contribuição importantíssima da filosofia, né? Ser cooperativo e ser respeitoso, né? Quer dizer, são propósitos inclusive gerais, né, da educação como um todo, mas eu penso que a filosofia poderia e deveria se concentrar nessas competências que são mais instrumentais, né? E num nível mais filosófico, então, assim, primeiro, ter noção do processo histórico. Então, como eu já mostrei em outros vídeos, né, assim, é impressionante, mas os meus alunos, mesmo, né, tendo aula de história, o ensino fundamental inteiro, chegam ao ensino médio, muitas vezes não tem clareza sobre as etapas, né, sucessivas da história, as grandes divisões em antiguidade, idade média, modernidade e pós-modernidade. Então vejo como isso um elemento, uma contribuição essencial, né? Segunda, entender as limitações do senso comum. Então, essa distinção entre filosofia e senso comum, que é justamente por onde eu comecei no meu currículo 1, né, tentando mostrar a filosofia como uma forma diferente de conhecimento. Então, entender as limitações do senso comum é uma contribuição crítica da filosofia. Ser capaz de reconhecer pensamentos filosóficos, né, assim, conseguir apontar e falar, olha, isso tem a ver com a filosofia, isso é próximo da filosofia de alguma maneira, né? Ser capaz de ter as suas próprias indagações, então, filosóficas ou não, mas se os alunos conseguirem sair das minhas aulas, né, um pouco mais curiosos com a vida, eu já estou um pouco satisfeito, porque muitas vezes, né, a condição assim de inércia diante do conhecimento das suas possibilidades impera assim no ambiente escolar, né? Então essa é uma questão bem importante, né? E ser capaz de reconhecer e lidar com as próprias emoções. Então esse é um elemento final que eu coloquei nas habilidades filosóficas, inclusive, e que eu acho que esses 7 anos de ensino me mostraram que esse elemento é de uma importância central, né? Nenhum das disciplinas escolares aborda isso de frente, e a filosofia com certeza deveria investir mais nessa questão da educação emocional. Ainda pretendo falar sobre isso mais a fundo.
Mas então essas competências e habilidades, né, ficaram colocadas assim quer dizer, num espaço aberto, né? E penso que, digamos que é algo não muito pretensioso, mas ao mesmo tempo desafiador, né, para pensar um novo ensino de filosofia, né? Como é que eu ordeno o meu plano de ensino para tentar contemplar essas habilidades, né, tanto instrumentais como filosóficas, né? Então essa reflexão de base, né, é algo bem interessante para a gente passar a repensar a maneira de ensinar e tudo mais. É algo que eu achei legal de registrar aqui. É isso aí. Até mais.